Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? É um prazer estar com vocês aqui pela primeira vez, né, com essa turma de pós em Finanças e Controladoria. Eu espero que a gente possa ter uma disciplina à altura do curso de pós-graduação, né? E meu nome é Aline Castro, sou professora aqui do Legale, atendo as disciplinas ligadas à área de administração, estratégia e também psicologia. E quero aqui apresentar para vocês a disciplina de planejamento estratégico, que está dentro do curso de pós em Finanças e Controladoria, e que eu acredito que seja uma das disciplinas importantes aí para que vocês tenham uma formação mais completa, com pensamento de gestão diante dos desafios que o mercado nos traz cada vez mais, né? Seja qual for o nosso papel dentro da empresa, a gente vem enfrentando desafios de mercado que estão cada vez mais complexos, mais difíceis de serem enfrentados. O mercado exige da gente intuição, criatividade, conhecimento. Então é para isso que os cursos de pós-graduação servem. E a minha proposta aqui com essa disciplina é que a gente possa fazer uma apresentação aí de alguns recursos teóricos da área de administração de empresas para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, que a gente possa entender como é que a empresa funciona dentro do seu ecossistema e que a gente possa também entender as movimentações do mercado, né, como que as empresas se colocam nesse mercado cada vez mais desafiador, né? Então, a minha proposta é que vocês sigam comigo nessa primeira aula, que vai ser dividida em 4 blocos de 25 minutos, né? E para cada bloco eu defini um conteúdo programático, a gente vai discutir ele logo em seguida. Ainda estou aqui me ambientando a este cenário de aulas via computador, né? A gente está trabalhando com um estúdio dentro das nossas casas, uma vez que o momento pede para que fiquemos em casa, então conto também com a colaboração de vocês, né? A gente tem que passar o slide aqui no meio do vídeo, então em alguns momentos tem a transição aqui de slide e vocês vão ver que vai ser possível fazer a aula, a gente não vai perder conteúdo, não tenham nenhuma preocupação em relação a isso, porque a aula é a mesma que eu estava preparada para o curso presencial, exceto pela interação humana, que é muito importante, que a gente não vai ter, mas que eu já deixo meu e-mail à disposição de vocês para qualquer dúvida que vocês venham a ter, sugestão, né, no próximo bloco. Afinal nós teremos 4 encontros, né, virtuais. Então eu vou deixar aí o meu contato, vocês podem entrar em contato comigo, e a partir dessa disciplina, dessa primeira aula, vocês passem a interagir comigo, né, e dizer o que acharam, quais são os pontos que vocês acham pertinentes, quaisquer dúvidas que venham a ter em relação ao conteúdo aqui apresentado. Então eu me mantenho à disposição de todos vocês. É um prazer estar com vocês. Trabalho na área de marketing e comunicação há alguns anos. Tenho experiência em grandes multinacionais, então posso falar de estratégia não só sob o ponto de vista teórico, mas porque atuei dentro do mercado do Brasil e da Alemanha e entendo como que funciona esse pensamento de planejamento estratégico das grandes corporações, pensando em nível global mesmo, né? Inclusive desenvolvi no meu mestrado em administração uma pesquisa sobre a empresa Zara, né? Então, pensando o universo do fast fashion, né? Ou seja, essas empresas que pensam produção em nível global, né? Então, eu estou aqui para trazer um pouco da experiência para vocês e um pouco da teoria, né? A carga teórica dessa disciplina é um pouco pesada, porque a gente vai trazer novos conceitos aí, relembrar para alguns, né, conceitos de administração e conceitos de marketing também, né, porque o mercado não é só a empresa, né, mas também é a empresa articulada ao mercado e a estratégia mercadológica da empresa, ou seja, todo ecossistema que está no entorno da empresa. Bom, com isso,
eu apresento para vocês o conteúdo programático, né, abrindo um pouco já a nossa primeira parte da disciplina, e aviso para vocês que teremos aí um caminho bastante longo. Vamos lá, vamos para o slide. Bom, vocês estão vendo aí na tela os 4 encontros que teremos aí, todos referente a esta disciplina. E aí eu trago para vocês, então, o objetivo dessa disciplina, né? Que primeiro é explicar o que é planejamento, apresentar um plano estratégico, né? E como é que se chega a um plano estratégico, e discutir um pouco sobre estratégia empresarial. Pretendo trazer aqui um caso prático, né, para que vocês possam avaliar, entender, compreender a estratégia sob o ponto de vista da sua prática, né? Isso mais para frente, talvez na aula 3 ou 4. Também a gente vai ter um momento aqui de avaliar o uso das técnicas, né, das técnicas de planejamento estratégico, tais como a matriz BCG, a matriz de atratividade, que é uma matriz muito importante para o campo da administração, né, para a gestão de negócios, e o planejamento corporativo. Também vamos avaliar o uso de algumas técnicas, de algumas metodologias, a exemplo da análise de SWOT, ou dos fatores críticos de sucesso, né, das estratégias genéricas, a questão da cadeia de valores no planejamento estratégico, e também identificar o uso das técnicas de planejamento estratégico na formulação do plano de marketing. Tá? Esse é um ponto também muito sensível, né? Então, como vocês devem ter percebido, o nosso conteúdo programático é bem desafiador, né? Porque ele envolve uma carga teórica parruda e a sua aplicação prática, né? Então, eu busquei trazer um conteúdo que tivesse uma interlocução o tempo todo com a parte prática, e vocês vão ver que vai ser bastante interessante esse caminho que eu escolhi para vocês, tá? Bom, vamos falar então de planejamento estratégico. De onde que surge, né, o conceito de planejamento estratégico, de onde que surge a ideia de se pensar, né, de planejar antes de agir. Então, a gente pega o momento histórico aí da Revolução Industrial, que fez com que o planejamento estratégico fosse necessário, né? Então, é a partir da Revolução Industrial que as nossas formas de produção, o que são as nossas formas de produção? Bom, todos aqueles que estão ligados a um trabalho que produz algum objeto, né, ou algum serviço, e que é oferecido à sociedade, que atende à demanda da sociedade, e que com a Revolução Industrial, ou seja, com a produção que passa a ser exponencial dos produtos e dos serviços, acaba nascendo aí uma necessidade de sistematizar e gerir essa produção. O que seria sistematizar e gerir essa produção? Bom, o conceito de gestão, de planejamento aí dessa produção passa a ser imperativo, certo? É a partir daí que a gente começa a ter os primeiros passos para um planejamento industrial inicialmente, né? Então, você tem aí iniciativas pós-Revolução Industrial com o Ford, com o Taylor, que até acabam virando conceitos de gestão, né, como Taylorismo, Fordismo, né? Então, a gente tem aí um momento histórico que pede por planejamento, certo? Então, a gente não tem somente as questões aparecem a partir de momentos históricos, né? Então, esse mesmo que a gente vive agora, com certeza, ensinará as empresas a pensarem o ambiente das suas organizações, também sob o ponto de vista biotecnológico, por exemplo, sobre o impacto das epidemias, né? Então, há um aprendizado nesse ecossistema das empresas a partir das vivências históricas, a partir daquilo que vai acontecendo com a empresa, e ela consegue dando passos mais à frente, né? Ou seja, antevendo possibilidades a partir desses momentos históricos. Bem, com isso, o que é então
planejar, né? Então a gente vai aqui para o outro slide. Planejar, então, é um processo, né? Planejamento é um processo. E é um processo de tomada antecipada de decisão. Ou seja, a gente faz um planejamento antes de agir. A maior parte de nós deveria fazer isso, pelo menos, né? Então, é um processo de decidir o que e como fazer. Antes, antes de que uma ação seja demandada. Essa é a perspectiva das empresas. Então, antes de precisar agir, as empresas buscam ter um planejamento para que possam seguir um caminho já proposto, né, para determinados momentos, e a partir disso as ações acabam sendo mais conscientes, mais organizadas, com os recursos melhores colocados, né? Então, vejam só, o planejamento então se baseia nessa crença de que o futuro pode ser melhorado a partir de uma ação ativa no presente, né? Então, a empresa faz uma aposta de que algo que ela faz hoje pode melhorar o cenário que vai surgir mais à frente, né? Isso é uma crença baseada na experiência, né, de uma grande parte das empresas. Então, não é à toa que a gente faz planejamento. A gente faz planejamento porque tudo demonstra que faz sentido planejar, né? As empresas que não fazem planejamento não vão ter como agir da melhor forma possível diante das circunstâncias que se impõem. Então, a principal dificuldade do planejamento advém mais desse interrelacionamento das decisões do que delas em si, né? Então, a quantia de decisões que se toma para planejar, como uma interfere na outra, isso tudo causa a complexidade de um planejamento. É mais do que tomar uma decisão, mas é conseguir fazer a costura das decisões, né? As decisões estratégicas têm efeito demorado. Então, às vezes, o que a empresa está propondo fazer hoje é pensando num resultado lá na frente, talvez até em curto ou de médio prazo não faça tanto sentido para algumas pessoas, mas há um pensamento futuro do que a empresa quer, porque há um objetivo muito claro, né? A empresa tem que ter um objetivo muito claro, um objetivo final, que tem como estrutura, né, de sedimentando aí esse caminho, a sua missão, a sua visão, os seus valores, né? Então, o planejamento se concentra em objetivos de longo prazo, né? Já as decisões táticas, então o nível tático, se preocupa com tempo mais curto, né? Então, estratégia e táticas se complementam, mas ambas são necessárias, certo? Então, a gente tem aí a perspectiva de que a estratégia é um olhar para longo prazo e o plano tático fica para um momento de mais curto prazo. É claro que, diante de grandes movimentações inesperadas, como, por exemplo, esse momento que a gente está vivendo agora, eu já soube notícias de pessoas que estão inseridas aí no meio organizacional, de que as empresas estão retomando o seu planejamento estratégico e, eventualmente, fazendo alguns reajustes, né? Pensando este momento que tem sido tão novo e diferente para todos nós, e também para as empresas, né, para os gestores, porque não se sabe mesmo muito como que as coisas vão ficar, qual vai ser o impacto desse momento que a gente está vivendo agora para toda a cadeia produtiva, né, para o setor de consumo, enfim, há impacto político, econômico, social, dos mais variados, e neste momento está um pouco difícil enxergar esse impacto com a grandeza que nós enxergaremos após termos passado por este momento, né? Então, vejam só que a análise do macroambiente, quando a empresa vai fazer um planejamento estratégico, é de fundamental importância, ainda que muitas vezes não seja possível prever tudo, né? Às vezes coisas acontecem, desastres ambientais, pandemias, que são momentos muito únicos e históricos, né, para a vida da empresa. Então,
há também, apesar da gente fazer o planejamento e ter uma programação para o ano, um objetivo muito claro e um caminho já pavimentado, há também algo da ordem do incontrolável, e a empresa tem que, justamente nesse momento, conhecer ainda melhor os seus recursos internos para tomar decisões rápidas a partir daquilo que ela sabe fazer, né? O chamado core competencies, né? As competências internas da empresa, né? Aquilo que ela sabe fazer. Bom, vamos lá então para o nosso conceito então de planejamento estratégico, para que a gente possa ter tudo isso bem amarradinho na cabeça de vocês, né? Olha só, então, segundo o nosso amigo Kotler, para quem não o conhece, é uma literatura basilar do campo da administração de marketing, né? Não há como falar de mercado ou de gestão sem falar de Kotler. E para ele, o planejamento estratégico, então, é definido como esse processo gerencial de desenvolver e manter uma adequação razoável entre os objetivos e recursos da empresa e as mudanças e oportunidades de mercado, né? Então, vejam só, o Kotler conecta o planejamento estratégico com o mercado do qual a empresa atua, né? Então, o planejamento estratégico tem que estar atento a essas oportunidades de mercado, ou seja, a todo esse ambiente que faz parte do ecossistema da empresa, né? Então, o planejamento estratégico é uma metodologia gerencial que permite estabelecer a direção a ser seguida pela organização, visando maior grau de interação com o ambiente, né? Mais uma vez, a gente vê que a questão do ambiente está muito colocada aí para o planejamento estratégico. É fundamental que o ambiente da empresa, né, que eu estou chamando aqui de ecossistema da empresa, esteja sendo pensado para qualquer tipo de atuação da empresa nos seus objetivos estratégicos, né? Então, o grau de interação entre uma organização e o ambiente, né, ele pode ser positivo, neutro ou negativo. Então, isso tudo vai variar dependendo do comportamento estratégico que a empresa assume perante esse contexto ambiental, né? Então, a empresa ela pode ser mais ativa diante desse contexto, ela pode ser neutra ou ela pode ter uma atuação negativa. Então, isso tudo vai depender muito de como a empresa se coloca aí frente a esses desafios. Vamos pensar sobre isso um pouco mais. Então, mais uma vez, a gente pensar então em planejamento, é fundamental que as empresas saibam, e seus funcionários também, porque o que acontece muitas vezes, pela minha experiência, pelo menos nas grandes empresas, é que as áreas funcionais de maiores hierarquias têm muito claro para onde a empresa quer ir, conhece bem os objetivos estratégicos da empresa, mas comunica um pouco com seus funcionários. E é isso que causa aquela quebra com a empresa que tem uma estratégia muito interessante e bem fundamentada e todo o seu corpo diretivo conhece a estratégia e está, né, ali colocando seus recursos em prol dessa estratégia, mas há uma falha na comunicação, né? A gente vai ver também esse desenrolar de coisas aí, porque a comunicação faz parte do planejamento estratégico. No final das contas, depois que o planejamento estratégico está pronto, se a empresa não comunica isso para os seus funcionários, é como se não tivesse feito um planejamento estratégico, porque os funcionários precisam entender para onde a empresa quer ir, entender a missão, visão, valores, né? Qual que é o que faz a empresa todos os dias, o que justifica que a empresa funcione todos os dias, para que ela existe, né? Todo funcionário dentro da empresa precisa saber disso, porque ele é uma peça fundamental para o atingimento desses objetivos. Então, se ele não sabe para onde a empresa quer ir, tampouco ele vai saber qual é o papel dele no sucesso ou no insucesso desta movimentação da empresa, né? Então, o que eu percebo muito em algumas corporações é que essa comunicação é falha. É por isso que as empresas precisam investir nessas reuniões, onde você coloca todos os seus colaboradores ao par, né,
de tudo isso. Bom, e para finalizar o primeiro bloco, eu queria trazer para vocês um exemplo interessante aqui de estratégia, né? Que é o caso da empresa Nubank. A empresa Nubank veio para o mercado como uma startup financeira, trazendo, obviamente, um serviço completamente novo, né? Um cartão de crédito que é coordenado, né? Você tem a gestão do cartão totalmente via aplicativo, então o usuário não precisa se dirigir até um banco, não precisa ter comprovação de renda, né? Quer dizer, a comprovação de renda nos termos que a gente está acostumado a ter que ir ao banco, levar olerite, essa coisa toda. E qual que eu queria destacar, na verdade? A questão do atendimento, né? Nubank colocou como grande estratégia de marketing o atendimento a clientes, né? Então, a gente tem aí a questão do relacionamento com os clientes como um aspecto fundante de Nubank no mercado. E tem uma ação que o Nubank fez que me chamou bastante atenção, pensando aí na parte tática, né, da estratégia, que foi o caso de um cliente que tinha recebido o cartão na sua casa e o cartão o correio entregou e quem recebeu foi o cachorro, né? Então o cachorro viu o cartão jogado ali na garagem, no quintal, e mastigou o cartão. E aí a pessoa que tinha que ter recebido o cartão, né, ligou para a Nubank, falou, bom, vocês me enviaram o cartão, no entanto, o correio largou o cartão aqui e o cachorro mastigou. E aí a empresa fez uma ação que eu achei muito interessante, sob o ponto de vista da consistência, né, da estratégia, ou seja, como que a estratégia acaba se materializando nas ações de marketing da empresa, e você vê isso justamente nessas ações para com os clientes, né, ou para com os produtos com os quais ela trabalha. A empresa enviou para esse cliente um pacote de presente com um osso para o cachorro e uma carta avisando que na próxima vez não haveria esse tipo de problema, porque afinal o cachorro tinha ganhado um osso e ele não precisaria mais passar por isso, porque, enfim, o cachorro já estava ali sendo satisfeito da sua necessidade. Mas o mais interessante é que essa carta foi escrita à mão, isso acabou viralizando nas redes sociais, fazendo com que a marca Nubank também viralizasse, né? E a gente sabe de inúmeras ações que Nubank tomou para poder situar-se fortemente na sua ideia de um atendimento exclusivo, personalizado, ainda que no contexto de uma demanda cada vez crescente de clientes, porque Nubank cresceu exponencialmente as suas operações aqui no Brasil e conseguiu manter esse nível de pessoalidade, né, no atendimento aos seus clientes, porque tem uma estratégia muito forte relacionada ao atendimento dos seus clientes, né, ao relacionamento com clientes, a gestão de clientes, né? Então, entender o perfil desses clientes, entender muito bem os segmentos dos quais a empresa atua, tudo isso faz parte de um planejamento muito bem elaborado, com objetivos e um caminho muito bem sedimentado, que a empresa sabe para onde quer ir, né? É com isso que eu queria finalizar esse primeiro bloco com vocês e dizer que então a gente tem outros 3 blocos de 25 minutos que fecham a nossa primeira aula da segunda-feira de planejamento estratégico. Eu espero que vocês tenham gostado até aqui e a gente se encontra no próximo bloco. Esse vídeo está aqui disponível no YouTube, vocês podem assistir no momento que vocês puderem assistir, né? Vocês vão ter o link e tudo. E no nosso próximo encontro, eu passo o meu e-mail para vocês, para quem tiver alguma dúvida ou sugestão e quiser, enfim, fazer qualquer tipo de fala relacionado à nossa disciplina e às coisas que a gente vai tratar aqui, tá certo? Então a gente se vê no próximo bloco, continuando aqui a questão do planejamento estratégico nessa nossa aula inaugural da pós em Finanças e Controladoria. Foi um prazer estar com vocês até aqui. Muito obrigado por terem me seguido. Até mais.
Olá, pessoal. Mais uma vez, estamos aqui para o bloco 2 da nossa primeira aula da disciplina Planejamento Estratégico dos alunos do curso de pós-graduação em Finanças e Controladoria. Então, a gente teve aí um primeiro bloco dessa disciplina, né? Expliquei para vocês que a gente vai ter a estrutura da disciplina do dia de hoje em 4 blocos de 25 minutos, né? Tendo o total aí da disciplina que seria ministrada presencialmente hoje no Legale e que, devido à nossa situação atual de epidemia, estamos aí com os recursos mobilizados para fazer as disciplinas no modelo EAD, e eu espero que a gente possa ter o mesmo nível de interação e de comprometimento com o resultado dessa disciplina. Então, eu convido vocês a passar os próximos 25 minutos comigo, aprendendo, né, um pouco mais sobre a disciplina de planejamento estratégico. A gente passou por uma introdução ainda muito breve no primeiro bloco. Esse segundo bloco eu pretendo deslanchar um pouco mais ainda do conceito de planejamento estratégico, sempre, obviamente, atrelado ao universo da prática, ao mercado, e tentando trazer para vocês parte dessa ferramenta que pode ajudá-los a entender o ecossistema ao qual vocês estão inseridos, né, o ecossistema que faz parte do trabalho de cada um de vocês, para vocês identificarem, inclusive, os pontos onde vocês são cruciais, né, para a empresa, entendendo qual é essa grande diretriz que move a empresa e que se chama planejamento estratégico, né? Então, o primeiro slide que eu trouxe aqui para vocês é sobre as características fundamentais, né? Vamos lá para o slide para a gente dar uma olhada. Aqui, vamos lá. Então, o planejamento estratégico tem essas 5 características e é um pouco sobre isso que eu queria falar, porque aqui a gente eu só vou mudar aqui a posição da câmera para ficar mais fácil. Pronto, mudei aqui para o canto direito superior, então estou aqui falando no cantinho enquanto o slide está aí aberto para vocês. Espero que esse seja um bom modo aí da gente fazer a coisa. A gente está se familiarizando com a ferramenta EAD e vocês aí do outro lado estão se familiarizando com a aula também. Mas isso aqui vai ser um aprendizado interessante para nós. Então, quais são as características fundamentais, pensando em planejamento estratégico, né? Primeiro, então, o planejamento estratégico está relacionado com a adaptação da organização a um ambiente mutável. O que isso implica? Se a empresa faz parte de um ecossistema que cada vez mais envolve um número de fatores com os quais ela não consegue ter total controle desses fatores, e esses fatores acabam se revelando muito cruciais na atuação da empresa, né, a empresa precisa pensar formas de adaptação da sua estratégia com o mercado. Então, se a gente vive essa situação de um mercado volátil, se a gente vive a era da informação, né, então cada vez mais o uso intensivo de novas tecnologias impactam o mercado que a nossa empresa atua. Então, da noite para o dia, a nossa forma de produzir se torna obsoleta ou nos faz ficar muito longe dentro do ambiente competitivo. Questões sociais chamam para novas tendências, né? Ou, de repente, a sociedade se mobiliza em prol de uma causa e aquilo afeta e impacta a empresa. Então, a empresa precisa o tempo todo pensar numa adaptação ao meio ambiente, né? Ao meio ambiente da empresa, né? Ao meio que ela está inserida, né? Então, o planejamento estratégico ele é sempre orientado para o futuro. A empresa precisa ter em vista esse futuro que ainda não chegou e que a gente consegue ter, até certo ponto, uma determinada dimensão do que pode acontecer, baseado, obviamente, em pesquisa, baseado em investimento acerca de informação e baseado também em insights de outras empresas, né? Numa análise bastante profunda do mercado, conhecimento do nosso cliente. Uma série de questões podem mobilizar a nossa estratégia,
e orientar a nossa estratégia baseado nesses dados que a gente consegue mobilizar em pesquisa, em investimento em pesquisa, sobretudo, né? Então, o planejamento estratégico ele também é compreensível, porque ele envolve a organização como uma totalidade, abarcando todos os seus recursos, né, todos os seus departamentos, olhando para a empresa como um organismo vivo, certo? Então, o que é olhar para a empresa como um organismo vivo? Eu olho para a empresa com todos os seus departamentos, quais são os objetivos ali departamentais, os objetivos das unidades de negócio, tudo isso tem que estar atrelado diretamente ao planejamento estratégico da empresa. Porque ele está olhando para esse organismo vivo no sentido de obter esses efeitos sinergéticos, ou seja, de que forma eu posso obter a mais alta produtividade a partir da sinergia que se dá com todos esses elementos, né, que compõem a organização. Todas essas capacidades, né, essas potencialidades que a organização tem e que estão inseridas dentro do mercado, buscando alta produtividade, buscando lucro, né, que é esse que é o resultado, esse é o resultado mais almejado pela empresa no final das contas, é que a empresa seja lucrativa, né, que consiga, com todas as suas capacidades e as suas potencialidades enquanto organização, fazer daquilo algo produtivo e lucrativo no final das contas, certo? Então, o planejamento estratégico também é um processo de construção de consenso. Por quê? Porque se a gente for pensar em empresa, né, muitos de vocês trabalham, são gestores, muitos até talvez façam parte do planejamento estratégico da empresa, né, façam parte desse momento decisório do que fazer, né? Para quem já teve a oportunidade de participar de processos de planejamento estratégico, devem entender que não é uma tarefa fácil. Você reúne ali os principais gestores das diversas áreas para definir quais são os caminhos da empresa, e essa discussão em grupo, ela nem sempre é feita de uma forma muito tranquila, né? Até vou mudar a câmera aqui para a gente poder conversar mais de perto, já que o assunto vai se estender. Bom, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando se reúnem ali os principais gestores de uma determinada área para poder começar o processo de planejamento estratégico, cada departamento vai ter a sua especificidade e que, por isso, é um momento também de conflito, né? O momento do planejamento é também um momento de conflito, porque as áreas têm, de certa forma, algumas prioridades que eventualmente podem impactar a prioridade de uma outra área, né? Pode entrar aí nessas questões mais conflituosas. Então, o planejamento também serve para que as áreas entendam que elas estão se direcionando para esse mesmo sentido e que às vezes precisam até mesmo abrir mão de um objetivo mais de curto prazo para poder vislumbrar aquilo que a empresa quer a longo prazo. Então, criar, né, uma forma sinérgica de entender esses departamentos rumo ao objetivo maior. Então, vamos lá. O planejamento estratégico também é uma forma de aprendizagem organizacional, porque, afinal, quando a empresa consegue reunir ali os seus gestores, né, aqueles que tomam as rédeas da empresa, aqueles que são os tomadores de decisão, né, o próprio ambiente de fazer o planejamento estratégico, de pensar a empresa, de olhar para os desafios, de olhar minuciosamente para o mercado ao qual a empresa está inserida, de olhar as possibilidades, as capacidades internas da empresa, a possibilidade de adaptação da empresa a esse contexto ambiental, isso tudo traz para a empresa uma grande bagagem de aprendizagem organizacional. Significa que ela já passou por uma crise, por exemplo, e que ela, na próxima crise, estará mais amparada, né? Estará mais organizada, de certo modo, mais alerta sobre as suas capacidades, sobre a sua forma de lidar com determinados contextos, e isso tudo
acarreta num aprendizado sem igual para as empresas. Então, empresas que passaram por momentos muito difíceis acabam tendo e despertando uma certa resiliência, que é justamente a resiliência de quem já conseguiu passar por esses momentos mais difíceis e teve aprendizados a partir disso, né? Conseguiu extrair a partir desses contextos lições importantes de como se posicionar frente a uma crise, de como tomar decisões com com temporalidades mais curtas, de entender as posições hierárquicas e os conflitos internos à própria empresa, de como se comunicar melhor, porque num momento de crise, né, num momento de tensão do contexto ambiental da empresa, a comunicação faz toda a diferença nessa transmissão da mensagem da empresa para com seus colaboradores e para disseminar a estratégia da empresa diante de alguma coisa que impacta o mercado, por exemplo. Né? Esse momento que a gente vive, por exemplo, vai nos trazer muitos aprendizados em relação a uma série de coisas, não só na nossa vida pessoal, mas também para todas as empresas que estão tendo que se reinventar diante de um cenário completamente novo. Né? Então, o planejamento estratégico tem essas características fundamentais que são extremamente valiosas para a gente pensar uma ferramenta que traz para a empresa a possibilidade dela se adequar ao cenário ao qual a empresa está inserida e que é um cenário em constante transformação. Né? É um cenário que sempre vem com uma possibilidade de mudança, de avanços em diversos pontos, né? Porque a gente vamos olhar, né, qual é o cenário. Eu falo muito do cenário, a gente não se debruçou muito sobre isso. Mas o nosso, desde o avanço da globalização, quando a gente passa a pensar os mercados de uma forma mais sistema mundo, né, sistema global, a gente tem, especialmente a partir da década de 80, uma interação entre os mercados muito forte. Então, aquilo que acontece no Brasil vai impactar diversos outros mercados no mundo, de tal forma que a gente também é impactado por questões que antes não eram tão importantes, né? A gente vivia um pouco mais de isolamento em termos daquilo que nos afetava, certo? Então, o contexto que a gente vive hoje é totalmente diferente desse. Se o dólar oscila, se acontece uma crise política num país distante, isso tudo acaba por nos afetar, não só quando temos transações comerciais com tais países, mas pelos aspectos políticos que podem se desdobrar após um determinado acontecimento, né? Então a gente vive um cenário muito mais complexo, esse é o ponto. Mais complexo em termos da financiarização do capital, em termos de como as empresas estão amarradas, a sua cadeia está amarrada de uma forma muito internacionalizada, né? Então, agora mesmo que a gente está passando por essa crise, acabou o álcool em gel, né? Então, as empresas que estão liberadas para fazer o álcool em gel, inclusive liberaram agora inclusive as farmácias de manipulação, mas eles não conseguem os princípios ativos, né? O produto, que é o insumo, o princípio ativo para fazer o álcool em gel, porque ele está em falta. Então, veja, as coisas vão se impactando como se fosse um dominó, né? Porque um mercado hoje é um mercado que está completamente interlaçado com outros mercados a nível global. Isso significa que a empresa tem hoje mais desafios para enfrentar do que ela tinha antes, né? Seus competidores não estão mais só aqui inseridos nacionalmente, né? Os competidores estão a nível global. Então, a gente sabe que, pensando em ser substituído no mercado, a gente pode ser facilmente substituído no mercado por outra empresa. Então, diante desses desafios que são ainda mais intensos, como é que a empresa se posiciona, né, frente a esses desafios? Acho que essa que é a grande questão quando a gente pensa em termos de planejamento estratégico, porque a análise desses fatores
que o planejamento estratégico impõe, né, esse passo a passo do planejamento estratégico, ele acaba sendo fundamental para que a empresa tenha uma visão do cenário ainda mais consistente, né? Então, quando você consegue enxergar o cenário, por pior que ele seja, e você vai eventualmente traçar cenários piores e melhores e cenários neutros para poder, né, pensar o que você vai fazer a longo prazo, quando você consegue ter acesso a esses cenários, fica muito mais fácil de você tomar uma decisão, né? Se a gente soubesse do cenário que nos aguardaria, né, nesse momento, por exemplo, a gente poderia ter se preparado melhor para essa história de ter que ficar em casa, a gente poderia ter se organizado melhor com filhos, essa coisa toda. Então, se a gente sabe qual é o cenário que vem, a gente consegue se organizar melhor. Então, acho que esse é o ponto que eu queria trazer para vocês. Mas, e o conceito, né, planejamento? Porque a gente fez aqui a definição do conceito, mas ele passa por uma certa evolução, né? O conceito de planejamento, ele não fica estático ao longo do tempo. Ele passa por uma evolução. E aí isso leva a gente para o próximo slide, vamos lá, que é este aqui, ó. Olha eu aqui, estou no lado, de novo, direito aqui da tela. Então, a evolução do conceito de planejamento, para vocês, talvez a tela esteja aparecendo um pouco desconfigurada, mas no PowerPoint que eu lhes enviarei, através de um PDF, acredito que isso não ocorrerá, tá? Se ocorrer, me informem, porque aí talvez tenha alguma questão aí com a formatação que eu posso mexer e depois enviar para vocês. Bom, então, planejamento, primeiro, né, é esse processo sistemático e consciente de tomada de decisões e respeito das metas e atividades a serem cumpridas no futuro por um indivíduo, ou um grupo, ou uma unidade de trabalho de uma organização. Então, esse processo que ele é sistemático, significa que eu tenho um sistema ao qual eu me vinculo, né, é processual, né, o planejamento ele é processual e ele segue sendo feito, porque há um acompanhamento daquilo que foi proposto, né? Há uma fase de implementação da proposta e uma fase de avaliação daquilo que foi colocado. Então, é um processo sistemático, né? Envolve um pensamento sistêmico e sistemático, né? Que tem começo, meio e fim. Ele também compreende a definição das metas de uma organização, o estabelecimento de uma estratégia global para alcançar essas metas e o desenvolvimento de uma hierarquia de planos abrangente para integrar e coordenar as atividades. As letrinhas estão um pouco grudadinhas aí, mas no PowerPoint eu dou uma mudada para vocês. Então, ele compreende a definição das metas, é a partir desse planejamento que a gente faz, então a gente tem um cenário que se traça, a gente define o planejamento e a gente define também as metas, né, para o ano. Vocês devem saber disso porque em todas as empresas que a gente atua, a gente recebe lá, em algum determinado momento da nossa fase profissional, as metas do ano, né, e quais são as suas metas individuais. Tem empresas que trabalham com metas individuais e também metas globais, então você está, de certa forma, ajudando a empresa tanto individualmente, né, você tem as suas metas, e a meta que a empresa coloca como global, que seria a soma de todas as metas individuais para alcançar uma meta global. Tudo isso para quê? Para que o funcionário vislumbre também o que a empresa quer como um todo, para onde ela quer ir, né? Como é que eu vou conseguir desenvolver aí o que o Robin está dizendo aqui, uma hierarquia de planos, né? O que é mais prioritário, o que é menos prioritário, pensando as metas de uma organização. Bom, planejamento também é uma técnica administrativa que procura ordenar as ideias das pessoas de forma que possa criar uma visão do caminho que se deve seguir, ou seja, o que é a estratégia no final das contas? É um caminho que a gente segue, né? A minha estratégia para ser líder em determinado mercado é tal coisa. Bom, essa é a minha estratégia. Depois que a gente ordena essas ideias, então, a gente também consegue ordenar as ações. E aí é a fase que a gente chama de implementação do plano estratégico, certo? Então, nessa implementação do plano estratégico, a gente não tem desperdício de esforços, porque
a gente tem um caminho a ser seguido, certo? Bom, tudo isso para dizer que o plano, né, quando a gente tem um plano estratégico, a gente consegue definir esse caminho com mais coerência, e isso é fundamental para que os esforços da empresa estejam caminhando com essa diretriz, certo? Isso só vai ser possível quando essa estratégia está colocada, quando essa estratégia está definida e quando todos têm o mesmo compartilhamento de informações de qual é o cenário que a empresa está enfrentando. E aí, sabendo desse cenário, entendendo qual é a estratégia da empresa, eu consigo me vincular a isso de uma forma mais simples, né, mais sólida. Eu consigo entender qual é o meu papel na empresa, para que serve ali o meu quadrado naquilo tudo, em termos... Porque quando a gente olha para a estratégia global da empresa, muitas vezes a gente não consegue se ver nessa coisa que é muito grande, né, dependendo do papel que você tem na empresa. Às vezes você é um pedaço, pode se enxergar como um pedaço muito pequeno. Então, o planejamento estratégico serve para que todos os funcionários saibam esse passo a passo, entendam qual é a grande estratégia da empresa de atuação no mercado global e qual, na sua implementação, qual é o papel de cada um na sua implementação e por que esse papel é tão importante, né? Por que é importante que o funcionário de diferenciados níveis hierárquicos estejam vinculados ao plano, se sintam parte desse plano, né? Estejam a fim de fazer com que a estratégia funcione, né? Então, isso tudo para dizer que esse momento é crucial quando a gente faz um planejamento, que é chamar as pessoas e comunicar as pessoas sobre o planejamento. A gente está chegando ao fim de mais um bloco, né? Esse é o segundo bloco da aula 1, a aula de hoje, segunda-feira. Eu vou finalizar esse segundo bloco. A gente vai ter ainda o bloco 3 e o bloco 4, finalizando a aula 1, e a gente vai ter depois a aula 2, que é a aula de quarta-feira, também vai ser gravada e vai estar à disposição de todos vocês, certo? Eu agradeço quem esteve até aqui comigo e eu encerro mais esse bloco com vocês. Até a próxima. Oi, pessoal. Voltando aqui para a parte 3 da nossa aula 1, né? Para a turma de pós-graduação em Finanças e Controladoria. Então, a gente está aqui nesse modelo EAD. Como eu já expliquei nos outros vídeos, a gente resolveu pegar a disciplina e dividir em 4 blocos de 25 minutos. Então, vocês vão ver aí, acompanhar no YouTube, que tem a aula 1, parte 1, aula 1, parte 2, e agora a aula 1, parte 3. Essa aula é referente à data do dia 23/3, certo? Então, é a aula que acontece às segundas-feiras, né? E a gente está retomando aqui o tópico da disciplina de planejamento estratégico, certo? Bom, da onde a gente parou, então, a gente avança aqui pensando quais são os níveis do planejamento estratégico quando a gente pensa o planejamento estratégico enquanto um processo, certo? E aí eu vou mostrar aqui para vocês a proposta do slide, né, para a gente pensar justamente isso. Olha só. Então, estou aqui embaixo, ó, na parte inferior esquerda. A gente tem aí esses, não sei por que saiu de novo desorganizado aí o slide, mas desconsiderem no PowerPoint, ele tá na forma correta. Então a gente tem diferentes níveis do planejamento estratégico, né? A gente tem decisões estratégicas, planejamentos estratégicos, a gente tem decisões táticas, planejamento tático, assim como a gente tem as decisões operacionais e o planejamento operacional. O que isso quer dizer? Olha só. Então, quando a gente pensa, então, nesses níveis do plano, né, do plano estratégico, a gente tem o nível corporativo, que é o mais alto nível dentro da empresa, né, que ele vai definir a visão, a missão, as políticas e estratégias, né, as metas corporativas, além de definir também as divisões e as unidades estratégicas de negócio. Então, a gente está pensando aí no alto escalão da empresa, aquela parte da empresa, dos gestores que buscam definir, muitas vezes é o próprio presidente, o próprio fundador, né,
que busca definir aí o ponto crucial da empresa, que é a visão e a sua missão, porque a definição de visão e missão vão trazer a diretriz da empresa em relação a tudo que ela faz, inclusive a cultura organizacional, como a sua base estratégica, mas a gente vai pontuar isso de uma forma um pouco mais precisa nos próximos slides, porque a gente vai entrar nesse campo da visão e da missão. Então a gente tem um nível corporativo, a gente tem um nível chamado divisional, né, que são as unidades de negócio. Tem muita gente que trabalha na empresa e nem sabe que a empresa tem diversas unidades de negócio, né? Não tem só apenas a divisão a qual você trabalha. Então, por exemplo, eu trouxe aqui, como eu dei o exemplo da Bayer S.A., a Bayer tem a Bayer Crop Science, que trabalha com a linha de defensivos agrícolas, né? Trabalha com a linha de insumos agrícolas que são pesticidas, enfim, para produtos agrícolas, né? Pesticidas, inseticidas e tal. A gente tem uma outra unidade da Bayer, por exemplo, que trabalha com medicamentos, que é a mais conhecida, né? Que é a Bayer Pharma. E a gente tem também, no caso da Bayer, a unidade de negócio que trabalha com materiais do tipo polímeros, que é a chamada Bayer Material Science, né? Ciência dos materiais. A Crop Science é a ciência das culturas agrícolas. E a gente tem a Bayer Healthcare, que são os cuidados com a saúde. Então, a gente tem no caso da Bayer, né, que é o exemplo que eu trouxe, 3 unidades de negócio com missões, né, com objetivos específicos para cada uma das unidades de negócio, que estão subordinadas a um único guarda-chuva, né, que é o corporativo. Então estão as 3 subordinadas à mesma missão, valores e políticas estratégicas, mas atuam de forma interconectada, porém também num pensamento de unidade estratégica de negócios. Isso faz com que cada uma dessas unidades de negócio tenham seu ambiente de atuação muito diferente um do outro, né? É claro que o que acontece com a divisão que atua no setor agrícola muitas vezes pode não impactar com a mesma intensidade o setor que atua com materiais como polímeros, por exemplo. Então, o que a gente vê nesses casos, as empresas que têm muitas unidades de negócio, é a empresa fazendo como se fosse tentando equilibrar os pratinhos, né? Porque uma unidade de negócio pode ter um sucesso maior num ano e aí, de certa forma, faz com que o resultado global fique ali um pouco mais equilibrado, né? Porque a outra unidade de negócio falhou, por exemplo, né? Teve um ano ruim, foi impactada por uma série de coisas, né? E o contrário também pode acontecer. Então, a gente também tem o nível do plano na linha em relação a produto, né, ou linha de produtos. Deixa eu deslocar aqui a câmera, porque, agora fui aqui para o canto superior direito, para quem está de frente para a tela, no nível do plano de produto ou linha de produtos, né. Aí sim a gente entra na questão do plano de marketing, porque há um pouco dessa confusão quando a gente fala de planejamento estratégico. As pessoas confundem com o plano de marketing, né? O plano de marketing ele é específico para o produto, para a linha de produtos que a empresa trabalha, pensando o produto como produto e serviço, né? Que normalmente também vai ter uma análise do mercado, uma análise situacional, uma análise das oportunidades e das ameaças, né? Ali também vão ser estabelecidos os objetivos e as estratégias em relação àquele produto específico ou àquela linha de produtos específicas da empresa. Ali também a equipe faz um plano de ação, né, um programa de ação, enfim, e também termina aí com demonstração de resultados e controle da implementação do processo do próprio processo, né, do plano de marketing. Então vejam que são diferentes níveis do planejamento estratégico sendo desdobrado nessas tantas
categorias que a gente vai vendo que vai afunilando aquilo que a empresa pensou como estratégia para que todos possam atuar tendo em mente um norte, que é o planejamento estratégico, né, que é a nível corporativo, e que possam atuar do nível corporativo ao nível do produto. Então, são diferentes planos. E aí eu trago aqui também, a gente vai entrar agora na questão da missão, da visão e dos valores. Esse é um ponto muito crucial assim, para as empresas. Eu acho até interessante que muitas vezes, quando vou lecionar sobre planejamento estratégico e busco, né, em pesquisas da internet ou um material que a gente tem em casa, qual é a missão, a visão das empresas, ou muitas vezes a gente procura também código de conduta, esse tipo de coisa. As empresas não deixam isso muito em aberto, né? Algumas, outras isso já fica mais claro. Isso é interessante porque as empresas deveriam colocar isso como prioritário, né, na comunicação com seus consumidores, né, essas plataformas abertas que apresentam a empresa para o mundo. Tudo isso porque a visão e a missão é como para que a empresa existe, né? Então, comunicar isso talvez fosse muito interessante sob o ponto de vista da marca, sob o ponto de vista de fazer com que a marca se comunique de uma forma mais consistente com os seus stakeholders. Então, não entendo muito por que não colocam, mas eu sei que às vezes é difícil de encontrar. Tirando essas marcas que a gente já conhece, Google, McDonald's, IBM, Microsoft, mas quando a gente quer buscar, às vezes, uma empresa um pouco menos conhecida, ou um pouco menos usada, né, porque também a gente está falando de empresas que os casos já estão bastante saturados, né, já se falou bastante desses casos, é um pouco mais difícil de encontrar. Bom, mas o que é essa história de missão, visão e valores, né? Eu nem trago aqui muito a questão dos valores, mas que também vai ser fundamental para a empresa a questão dos valores, porque também guia a cultura organizacional da empresa. E a cultura organizacional da empresa vai ser imprescindível para a empresa se pensar enquanto organismo vivo, que tem um jeitão, digamos assim, né? Quando eu dou aula de cultura organizacional, eu costumo falar para os alunos que se a empresa fosse uma pessoa, a gente conseguiria dizer como ela é, porque ela tem determinadas características que acabam se revelando muito através da cultura organizacional, né? A cultura organizacional é a empresa se mostrando para o seu público em que ela acredita, quais são, se ela é mais conservadora, se ela é mais arrojada, né? Como que ela lida com questões que envolvem a sociedade, questões polêmicas, como é que ela se comunica, que tipo de propaganda ela faz, enfim, uma série de coisas que estão aí para a gente pensar. Mas vamos mais uma vez ao nosso slide. E aí eu vou colocar agora... tô aqui em cima. Vamos lá. Então, quando a gente pensa em missão e visão, o planejamento estratégico consiste também em elaborar, né, com base aí na missão, na visão e negócio da empresa, porque é claro, né, o negócio da empresa, depende do que a empresa trabalha, esse negócio tem que estar articulado com a missão e a visão da empresa, porque a missão e a visão é aquilo que se trata sobre o porquê que a empresa existe. Então, a empresa tem um determinado negócio e ela existe para que aquele negócio, né, possa ser próspero. Então, ela tem que ter algum sentimento de, bom, eu nasci para, então, Balduco, então eu vou vender panetone e produtos alimentícios para a sociedade, pensando em bem-estar, pensando em fazer os melhores produtos, né? Então, surge com algum objetivo, né? Tem algo muito aspiracional aí. Então, para elaborar, né, o planejamento estratégico, é preciso ter em mente, primeiro, a missão, a visão e o negócio da empresa, para que o plano consiga garantir aí a qualidade, né, o lucro e a marca da empresa, oferecendo uma visão de futuro e competitividade a longo prazo. E eu trago aí a fala do Peter Drucker, que é também, junto com o Kotler,
um autor basilar da área de administração de marketing, e que é bem atual, tem livros maravilhosos aí sobre administração de empresa, fica essa indicação para vocês valiosa. Ele vem com a frase: uma empresa não se define pelo seu nome, estatuto ou produto que faz. Ela se define pela sua missão. Somente uma definição clara da missão é razão de existir da organização e torna possíveis, claros e realistas os objetivos da empresa. Isso tudo vai ficar um pouco mais claro quando a gente conseguir ler nos próximos slides alguns exemplos de missão e de visão das empresas, para que a gente possa confrontar isso, né, que ele está dizendo. Você está dizendo que a missão e a visão, quando você lê isso de alguma empresa, isso fica mais claro quais são os seus objetivos, né? A gente consegue fazer esse teste aqui em tempo real ao ler a missão e a visão de algumas empresas. E vocês vão ver que o Drucker está certo, porque eu poderia até dizer que, dependendo se bem escrita essa missão e essa visão, a gente consegue descobrir até de que empresa se trata. E o que é a visão, então? A visão da empresa é a descrição do futuro, né? Trata-se de algo mais da ordem do aspiracional, aquilo que a empresa aspira por ser, ainda não é, mas é o horizonte mais distante que ela gostaria de estar nos próximos anos. Sem ter, deixa eu só mudar a tela aqui, sem ter uma visão de futuro, sem ter um plano para muito longo prazo, as empresas ficam um pouco, né, sem esse norte. Então, a visão está nesse lugar onde a empresa consegue sempre voltar quando pensa, bom, por que fazemos isso? Né? Então, esse é o lugar da visão. Fazemos isso porque queremos algum dia, né? Que é o que vai estar aqui na visão. Vamos ver, eu trouxe aqui alguns exemplos muito interessantes. Vou pôr aí na tela para vocês mais uma vez. Deixa eu mudar aqui. Mudar aqui só o posicionamento. Pronto, esse posicionamento tá bom. Então, vamos pegar aí o caso da Apple, né? Da empresa Apple. Olha lá. Qual é a missão da Apple, então? A Apple está comprometida a levar a melhor experiência de computação pessoal a estudantes, educadores, profissionais criativos e consumidores do mundo todo, através de seu hardware, software e serviços de internet inovadores. Bom, acho que essa missão está bem clara. E qual que é a visão, então, da Apple? Produzir produtos de alta qualidade e fácil uso que incorporam alta tecnologia para o indivíduo, provando que alta tecnologia não precisa ser intimidadora para aqueles que não são experts em comunicação. A gente que conhece um pouco da marca, né, já consegue reconhecer aí que o importante para a marca é justamente a usabilidade do produto que ela vende. Então, essa marca fica muito, essa marca da Apple, né, fica muito clara para a gente de que a questão do design, né, da usabilidade, ou que chamariam hoje de UX, né, que é a experiência do usuário, UX design, a experiência do usuário é algo totalmente relevante para a Apple, até porque está na sua missão, né, produzir e levar a melhor experiência de computação pessoal para todos aqueles que utilizam seus serviços, né? Pensando a melhor experiência e o projeto mais inovador, né? Ela está comprometida com isso. Agora, a visão de longo prazo é produzir produtos de alta qualidade, né? Só que e de fácil uso. Acho até que essa visão não está mais tão longe, né? Porque, de fato, a Apple segue produzindo produtos que incorporam alta tecnologia, e que buscam ter uma navegabilidade tal que não seja intimidadora para o seu usuário, ou seja, qualquer um, mesmo com poucos recursos aí tecnológicos em termos de experiência, né, de já ter utilizado antes, conseguem de uma forma até intuitiva utilizarem os produtos da Apple, uma vez que eles são pensados para serem intuitivos, né? Acho que é um pouco isso que faz sentido. Bom, vamos aqui pensar aqui na missão e na visão da marca Disney.
Qual é a missão, então? Fazer as pessoas felizes. Tá? Muito interessante essa missão. E a visão a longo prazo, então, né? Ou seja, o que há de maior, de mais aspiracional, criar um mundo onde todos possam se sentir crianças. Olha só que interessante. Claro, né? O universo da Disney é justamente esse universo do encantado, do voltar a ser criança, da fantasia, né? Então, é uma missão bastante ousada, né, no sentido de fazer as pessoas felizes, mas esse é o produto que eles vendem, né? Eles vendem felicidade. Quando a pessoa... Eu vou até mudar de tela porque eu tenho um caso interessante aí. Quando a pessoa faz compra um pacote para ir para Disney, leva filhos, família, etc., ela está comprando uma experiência de felicidade, né? E aí isso me faz lembrar daquele livro clássico que escreveram sobre as experiências de atendimento, né, na Disney. Isso virou um livro que teve uma grande repercussão. Depois eu passo para vocês o nome do livro, porque não me vem à mente agora, tá? Mas tem um caso no livro que está descrito sobre uma criança que tinha comprado pacote porque uma das coisas mais importantes que a criança queria fazer lá no espaço, né, da Disney era assistir a Disney Parade, né, que eles fazem um desfile com os personagens, né, das histórias da Disney e tal, o desfile das princesas. E aí essa criança chega ao desfile, parece que um dos personagens que deveriam estar no desfile não estava porque tinha ficado adoecido e aí foi dispensado de fazer o desfile. Bom, a criança percebeu logo que, eu não me lembro agora se é uma princesa, mas suponhamos que seja, que essa princesa não estava no desfile e comenta com a mãe, mas eu vim aqui ver Cinderela e Cinderela não está, o que aconteceu com ela, a gente veio aqui, eu quero ver a Cinderela e tal. A estratégia da Disney é tão clara para todos os seus funcionários que um funcionário, ao perceber que o seu cliente, né, a criança é o seu cliente, que o seu cliente estava insatisfeito porque não estava encontrando a personagem com a qual ele sonhara, fez um gesto que eu achei bastante interessante, uma ação de marketing, né? Então a criança passou lá o desfile, a criança foi até o seu hotel, seu lugar onde estava, né, sendo hospedada, e ao entrar no seu quarto, ela encontra uma caixa com uma carta escrita de próprio punho, daquela personagem, suponhamos que seja Cinderela, né, dizendo: desculpe, eu não pude estar hoje lá hoje no desfile, mas me encontre amanhã no castelo tal para um chá individual, eu e você podemos, né, nos encontrar para tomar um chá. E tinha dentro da caixa uma miniatura dessa personagem, né, para a criança adora essas coisas, então a miniatura dessa personagem, e isso é do que se trata o encanto, né? Isso ficou bastante marcado lá nos contos desse livro, que reúne alguns dos casos de sucesso da Disney relacionados a atendimento a clientes, né? Então, isso torna-se assim, um caso de sucesso mesmo, porque esse é o nível da preocupação que todos os funcionários têm para com os seus clientes diante de diversos tipos de situação, e uma certa sensibilidade, né, de entender qual é a estratégia da empresa e o que está em jogo quando a estratégia da empresa não chega aos clientes, quaisquer que sejam, em quaisquer situações. Então, se você diz que está vendendo felicidade e você tem um cliente que não sai feliz, né, do seu negócio, o seu objetivo não foi concluído, né? Então, se você tem uma série de funcionários que entendem qual é o plano estratégico da empresa, entendem qual é a estratégia da empresa, sabem da missão da empresa, isso fica muito claro para que eles possam também tomar ações, né, ter um certo nível de autonomia para fazer ações que impliquem em resguardar a estratégia da empresa
não a qualquer custo, mas né, resguardando a empresa com a sua estratégia e traduzindo isso em valor para esses clientes, né? Então isso é muito importante. E esse é um aspecto relevante assim quando a gente pensa em missão, visão e valores. Vamos lá para o próximo slide, a gente tem mais alguns minutinhos. Vamos aqui, esse aqui vai ser o último slide deste bloco. Trouxe mais alguns aqui, então. Então, quando a gente pensa na Nike, a Nike tem como missão vender artigos esportivos, buscando inovação tecnológica, proporcionando conforto para seus clientes. E tem como visão ser uma referência em artigos esportivos, mantendo assim um vínculo com a qualidade de vida e de pessoas. E o Walmart tem missão, vender por menos para as pessoas viverem melhor, tem como visão ser o melhor varejista do Brasil na mente e no coração dos consumidores e funcionários. E a Toyota tem como missão ser a empresa de maior credibilidade de mercado, de movimentação de materiais, oferecendo as melhores soluções aos nossos clientes. E a visão de consolidar nossa inquestionável qualidade global dos produtos e serviços em uma posição de líder de mercado. Bom, a gente viu aí alguns casos interessantes de missão e visão para que vocês saibam, né, o quanto isso é importante como guia do planejamento estratégico de uma empresa, né? Sem que a empresa conheça tenha em mente a sua visão e a sua missão, tenha chegado ao desenvolvimento disso, não tem como pensar planejamento estratégico, pensar como agir, né, o que planejar em relação ao mercado, se você não sabe nem para que você existe, para que serve a sua empresa e para que vocês estão ali acordando todos os dias, colocando todos os seus esforços diante de um determinado resultado, de um determinado objetivo. Com isso, a gente encerra a parte 3 da aula 1 e a gente vai para o próximo bloco, que é o último bloco da aula 1, a aula do dia 23/3. Eu espero que vocês tenham gostado até aqui e que possam participar de forma por e-mail, né, à distância, ou através do meu e-mail, através do e-mail da instituição, mas que possam comentar e tirar suas dúvidas, etc. Mas a gente se vê no próximo bloco, no próximo vídeo. Obrigada por me acompanhar até aqui. Foi muito bacana estar com vocês. Um abraço e até já. Oi, pessoal. Vamos voltar aqui para a nossa quarta aula, quer dizer, nosso quarto bloco da primeira aula. Então, a gente tem os últimos 25 minutos da primeira aula. Eu expliquei para vocês que a nossa aula por distância ia ser dividida em 4 blocos de 25 minutos. O total dessa primeira aula, a aula de planejamento estratégico, com essa turma da pós em finanças e controladoria. Então, para a gente poder avançar no tema que a gente vem discutindo aí nos últimos 3 blocos, eu trouxe um esquema que ajuda bastante a compreensão da questão da missão, da visão e dos valores da empresa, pensados a partir do planejamento estratégico. Então, vou colocar aqui na tela, vamos lá, deixa eu só mudar aqui onde que está, aqui, onde que vai aparecer a minha fala na tela para não atrapalhar muito a leitura. Então, vocês podem ver aqui que no canto superior da tela, a gente tem 3 grandes eixos, que são os eixos que, de certa forma, dão a diretriz para o planejamento estratégico, né? Então, foi o que eu falei exaustivamente a última aula, que é a missão, a visão e a estratégia. Então, a missão vem com essa incumbência como uma espécie de declaração ou de explicação do porquê a organização existe. Eu cheguei a falar isso algumas vezes nas aulas, né? E aqui aparece de uma forma muito mais clara nesse quadro que eu trouxe para vocês. Então, a missão tem que dizer algo sobre a empresa, do porquê a organização existe, para que ela foi fundada, por que ela quer continuar existindo, né? A quem ela quer atender, esse tipo de coisa. E a visão tem muito mais a ver com uma proposta mais aspiracional, então vai nessa definição sobre o que a empresa é ou o que ela quer se tornar ainda, né? Então, tem uma característica muito mais de futuro do que de presente, né? E a estratégia é o plano de como atingir os objetivos. Então, veja que tudo isso está amarrado quando a gente pensa em missão, visão e estratégia. E a missão, então,
ela oferece esse contexto para todas as decisões da organização, né? Esse contexto que, como eu expliquei nas atividades anteriores, esse contexto que vai sempre permear qualquer tipo de decisão que a organização decide tomar, sempre vai ser, de certa forma, uma âncora do caminho que a organização toma, né? E vai sempre inspirar todas as decisões, porque ela é o porquê que a organização existe, né? Ela descreve uma realidade duradoura em relação à organização. Ela é útil até para audiências internas e externas. Então, se alguns de vocês trabalharem aí com audiência, né, fizerem parte da parte de comunicação da empresa, você sabe que aquilo tem um valor muito importante, pensando a cultura da organização, pensando os valores da organização, e que tipo de mensagem ela quer passar, tanto para o seu público interno quanto para o seu público externo, ou seja, todo o arcabouço dos seus stakeholders, né, que funcionam nesse ecossistema da empresa. E a visão, então, como ela define muito mais o que a empresa quer se tornar, ela funciona como um direcionamento para o desenvolvimento estratégico da organização, né? Ela descreve uma realidade muito mais inspiradora. Ela tem essa função de ser uma cenourinha na frente do pote, que a empresa sempre vai almejar, mas que tem que estar numa certa distância compatível com algo que a empresa ainda não é hoje, mas que ela gostaria de ser a longo prazo, né? E ela tem que ser realizável em um período específico de tempo, então também não pode ser algo completamente alheio, né? É impossível de ser executado por parte da empresa. E já a estratégia, que é o ponto que a gente tem trabalhado também aqui, né? A estratégia que vai estar no começo, ou vai ser o produto final de um plano, né? Porque você pode readequar uma estratégia que a empresa já tenha, é essa lista de uma série de ações integradas, né? Então, qual que é a minha estratégia? Bom, a minha estratégia é tal, diversas ações compõem a minha estratégia, ou seja, fazem a materialidade da minha estratégia, fazem a minha estratégia funcionar, né? Que foi o caso que eu apresentei para vocês da Disney e o caso que eu apresentei para vocês de Nubank, né? Então, você tem uma estratégia que dá esse chão para tudo que a empresa, para o que a empresa quer, e você tem uma série de ações integradas que vão materializar a implementação dessa estratégia em ações integradas que vão fazer uma proposição de valor para o cliente, né? Porque a ideia é essa. A ação, se ela não tem uma proposta de valor para o cliente não recebe a ação como sendo algo que diz respeito a um diferencial, né, da empresa com as outras empresas que estão no mercado. Então, se eu não trago para o cliente de uma forma clara qual é a proposta de valor, as empresas que estão ali na minha concorrência, elas vão se sobressair. E a ideia de um planejamento estratégico é justamente para que a empresa possa atuar num cenário complexo, né? Ou seja, para que a empresa possa conseguir trazer essa proposição de valor de uma forma clara para o seu cliente. Só que para isso tem que estar já muito internalizado antes disso sair da empresa, né? Nesse momento de construção dessa proposição de valor, isso já tem que estar azeitado para a empresa, né? Pensando que a estratégia está sujeita a mudanças e a estratégia mesmo da empresa, né? Isso é para uso interno, né? A gente não divulga a estratégia na mídia ou qualquer coisa do tipo, né? Então, só vou voltar um pouco aqui para mim. Então, a gente tem esses 3 passos aí da missão, visão e estratégia, pensando nos contextos mais amplos, né? Era um pouco isso que eu queria que ficasse claro, porque a gente foi falando de uma forma bastante individualizada de cada um desses contextos, mas que a gente consiga compor esse cenário do qual a missão, a visão e os valores são esse norte que a empresa segue, né? E a estratégia, depois de definida, funciona como esse caminho que foi deliberado por parte da empresa para que todos sigam através das suas ações mais micro, né? Mas que vão reiterar a estratégia sempre, ou seja, vão dizer que a estratégia, que essa é a nossa estratégia e vão, de certa forma, se adicionarem à estratégia, né? Esse grupo de ações que a gente tem, e aí ações interdepartamentais mesmo, né? Então, se a área de marketing quer bater uma meta de vendas,
se a área de comunicação quer bater uma meta relacionada à marca, né? Tudo isso vai corroborar para que a estratégia da empresa dê certo, para que a estratégia da empresa funcione, né? Seja ela qual for. Quando a gente entrar em casos mais específicos, talvez elucide aí a parte prática de tudo isso, para que vocês possam intercalar teoria e prática numa forma mais acessível, né? Mas essa é um pouco da ideia. E aí a gente entra nesse próximo slide, também bastante interessante, que são os 9 passos do planejamento estratégico, né? Então, vamos lá. Quando a gente pensa em planejamento estratégico, que é o tema macro aqui dessa disciplina, dessa aula para vocês, né? E eu queria também que vocês fizessem alguma correlação de planejamento estratégico no universo que vocês atuam, né? Seja das finanças, da contabilidade, da controladoria, da auditoria, né? Todo mundo que trabalha em empresa vai passar por um processo de planejamento estratégico, de alguma forma vai estar incluído no processo de planejamento estratégico. Se não estiver incluído, depois vai ser informado, né? Então, qual que é o processo do planejamento estratégico? Ele se inicia justamente a partir da identificação da missão da empresa, né? Porque a missão é que vai ser guia de tudo isso. Depois os seus objetivos e a parte da própria estratégia da empresa, que a empresa pensa como caminho possível antes de todo o planejamento, né? Porque a empresa ela tem um caminho que já se dava, e a cada planejamento estratégico esse caminho pode continuar seguindo sendo o mesmo, ele pode mudar completamente, ela pode mudar parcialmente. Então, é por isso que o planejamento estratégico é tão importante para as organizações, porque é uma oportunidade de fazer uma revisão do cenário do qual a empresa faz parte, né? De fazer uma avaliação sistemática de todo esse ecossistema que está no entorno da empresa, e ele é feito de algumas partes. Então, a partir dessa parte inicial, você também tem que analisar o ambiente externo, certo? E aí, o que é o ambiente externo? É um macroambiente que a gente aprende quando a gente estuda administração de empresas ou de marketing, né? A análise do ambiente externo ela é importantíssima para que a empresa consiga entender quais são os fatores que possivelmente serão assim imprescindíveis a partir das mudanças desses fatores, a partir de coisas esperadas ou não esperadas do ambiente, né? A gente está vivendo esse momento agora com uma série de questões que não eram esperadas, né? A gente esperava por um certo abalo em relação ao coronavírus, mas tenho certeza que as empresas talvez não estivessem tão preparadas para esse momento que a gente está vivendo agora, né? Acredito que não estiveram preparadas, não tiveram nem tempo de se preparar. Então, quando a gente pensa em análise ambiental, é justamente olhando para esse cenário e o que esse cenário, quais são os fatores que mais incidem, né, em relação ao meu negócio nesse cenário. Porque para algumas empresas vai ser mais importante o aspecto político-legal, para outras empresas o aspecto tecnológico vai ser o mais importante. Então, para cada empresa, determinados fatores vão ser mais preponderantes do que outros, né? Então, tudo isso depende muito do tipo de negócio que a empresa tem, né? O mercado no qual ela atua, mas, de toda forma, esse ambiente externo, analisar o ambiente externo é fundamental para que a empresa tenha um olhar mais acurado em relação à sua própria atuação dentro do ecossistema organizacional. Então, se por um lado ela tem que analisar o ambiente externo, por outro, também, igualmente importante, ela precisa analisar o ambiente interno. E o ambiente interno, às vezes, ele é o mais difícil de ser analisado, né? Porque há, de certo modo, uma miopia em relação ao microambiente, ou seja, as fortalezas e as competências, né, que a empresa tem para poder implementar a sua estratégia, para poder dar força à sua estratégia, pensando todo esse ativo que a empresa tem para colocar em jogo no momento da disputa de mercado, né? Então, analisar o ambiente interno é entender toda a sua cadeia de valor, é entender como que está a sua empresa, fazer uma avaliação da sua empresa em termos de
de core competencies mesmo, né, de competências, as competências duras da empresa, né, ou as competências essenciais, a gente chamaria aí, da empresa, que são competências para que ela consiga, as competências que são fundamentais para dar estofo aí para a estratégia da empresa, né? E se essas competências, se a estratégia depende muito fortemente do ambiente interno, então a empresa precisa estar muito atenta a isso, né? Então, e o que a empresa faz quando analisa o ambiente interno? Bom, ela vai identificar forças e fraquezas, né? Toda empresa sabe, quer dizer, não sei se totalmente, mas deve ter pelo menos uma noção de quais são as fortalezas em relação aos seus recursos internos, né? O que eu tenho de mais importante aqui na minha organização, em que eu posso apostar que a organização consegue dar conta, né? E quais são os aspectos deficitários desse ambiente interno e que, portanto, eu preciso mitigar os riscos, reforçar, né, os pontos que estão aí ainda desamparados em relação à organização. Se for, por exemplo, funcionários, então eu preciso oferecer um treinamento de funcionários, eu preciso que os funcionários estejam mais capacitados para exercerem as suas funções, eu preciso investir na minha produção, no ramo mais tecnológico, né? Isso tudo é identificar forças e fraquezas, mitigar riscos, apostar nas forças com mais intensidade e tentar identificar tudo isso para poder agir. Se você não faz uma análise do cenário, não tem como você agir em relação àquilo que provavelmente vai te surpreender ao longo do caminho, né? Porque as surpresas virão, porque o mercado está em constante mudança, porque o mercado está mais complexo, porque o mercado não tem mais como a gente avaliar o mercado e ter 100% de certeza do que vai acontecer com o futuro, né, da sociedade, da onde a gente está inserido enquanto empresa. Então, se por um lado a gente tem que identificar as forças e as fraquezas do ambiente interno, por outro, a gente precisa identificar as oportunidades e as ameaças do ambiente externo. Porque o ambiente externo, às vezes, a ameaça para o concorrente pode representar uma grande oportunidade de mercado para você, empresa, né, ou para outro concorrente. Então, nesses momentos em que há abalos de mercado, sempre tem um que ganha e um que perde, né? A gente pode perceber, por exemplo, no momento em que vivemos agora, que as empresas que trabalham com o tal do álcool em gel, ou as empresas que trabalham com delivery, estão colocando seus esforços, né, para azeitarem os seus processos e para poder levar o produto ali na ponta dentro do que é possível ser feito diante da questão da higienização, né, como pensar a proteção do funcionário, etc., etc., mas buscando uma oportunidade de mercado em meio a esse caos que está instalado aí, né, de uma forma geral. Então, também representa uma oportunidade, mesmo que seja uma questão de calamidade, praticamente, né? Por outro lado, esse momento que a gente vive representa ainda, né, uma grande ameaça a diversos negócios que tiveram não só uma queda de 50%, mas muitos tiveram que fechar suas portas, porque não têm condições de se manterem funcionando, né? Então, quando você analisa o ambiente externo, é importante que a empresa identifique as oportunidades e as ameaças para que ela possa também mitigar as ameaças, né, se preparar para os pontos os quais ela sabe que possivelmente a afetará, né, e para que ela possa colocar os seus esforços de investimento nas oportunidades que o mercado apresenta para ela. Então, se o mercado está apresentando oportunidades que são importantes, que podem ser buscadas pela empresa, é importante que ela mobilize seus recursos, né? E para isso que existe o planejamento estratégico, porque o planejamento estratégico vai implicar numa mobilização de recursos, vai colocar todo mundo na mesma página do investimento conjunto, vai fazer com que todos saibam do que a empresa pensa enquanto estratégia, né, olhando para o mercado, para poder, aí, a partir daí, repensar a sua missão e a estratégia da empresa que havia inicialmente, né? Porque o processo de planejamento estratégico, ele tem a característica de ser
anual, né, na maior parte das empresas, justamente para poder fazer um rearranjo de curso, né, do curso da estratégia. É para você poder rever a estratégia que você faz planejamento estratégico. Então, se você já tinha uma no ano anterior, você pode optar por seguir com aquela estratégia, com alguns ajustes, às vezes, no plano tático, mas, diante de uma análise que vai te convocar para repensar tudo isso que já havia sido pensado anteriormente, já havia sido posto, para que você possa também fazer um rearranjo de rota, né? As empresas fazem o planejamento estratégico para terem a oportunidade de fazer rearranjos de rotas que vão implicar em formulação de novas estratégias mais adequada ao cenário que se apresentou nas análises ambientais, mais adequadas aos novos desafios que se impõem à organização e que, portanto, essas estratégias serão implementadas muito mais de acordo com o cenário que se viu, né, a partir das análises, do que andar como cego em tiroteio, né? As organizações não podem passar por isso, é por isso que elas fazem planejamento estratégico e é por isso que esse processo tem 9 passos que demandam um alinhamento geral da empresa, 9 passos que demandam esforços conjuntos interdepartamentais, né? Precisa muito da inteligência de todos os departamentos, dessas informações que muitas vezes o ano todo fica represado no departamento, né? E cada departamento muitas vezes não tem a oportunidade de trocar com outros departamentos a sua inteligência departamental. Então, o momento do planejamento estratégico é esse momento da troca de inteligência interdepartamental, da troca de sensibilidade em relação ao ambiente e também da troca de ideias, de sensações em relação aos desafios que se colocam para a empresa, para que possa ser formuladas novas estratégias mais adequadas ao ambiente externo que se coloca aí e a análise do ambiente, a partir da análise do ambiente interno, né? Por isso que os 9 passos do planejamento estratégico acabam finalizando na avaliação do plano anterior, né? Depois que você faz o planejamento estratégico e passa por um ano, você faz essa avaliação de como foi esse ano, de como foi implementada a estratégia que havia sido acordada no início do planejamento, né? Para que você possa também ter os aprendizados organizacionais a partir desse passo que é importante para a empresa. Portanto, vejam só, esses 9 passos, eles são muito importantes para a empresa. É importante a gente entender como que a empresa pensa e como que ela age, né? Mas aí a gente vai para esse segundo slide aqui, né, esse outro slide, que é sobre planos, né? O que são os planos? Então, a gente tem os planos estratégicos, que são esses planos que envolvem a organização inteira e que, portanto, estabelecem objetivos globais, né, e posicionam a organização em termos do seu ambiente, como eu falei para vocês, né, a análise do ambiente interno, a análise do ambiente externo. A gente tem o plano do nível tático, né, que vai ser, a gente tem que pensar um funil, que vai especificar, portanto, os detalhes de como esses objetivos globais da organização serão atingidos, né? Como é que cada um vai trabalhar no seu departamento os planos no nível tático, no nível do fazer cotidiano? Então, a gente tem planos de curto prazo, que envolvem menos de um ano, e a gente tem planos de longo prazo. Os planos estratégicos podem ser planos de longo prazo e que podem se estender em até 5 anos, né? Quando a gente pensa aí os departamentos de pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, de empresas que trabalham no setor químico, a gente muitas vezes está falando de planos de 10, de 15 anos no desenvolvimento de uma molécula, no desenvolvimento de um medicamento, né? Então, tudo depende também do tipo de negócio que a empresa tem, de como funciona a volatilidade do seu mercado e a rapidez que é demandada própria do ecossistema ao qual ela está afiliada, né? Então, tudo isso é preciso pensar quando a gente fala de planejamento estratégico e que, portanto, é muito importante que a gente pense que há um tipo de plano para cada momento da empresa, né? Então, o plano estratégico vai envolver a organização inteira. E é importante que ao final do estabelecimento desse plano, que a empresa consiga comunicar aos seus funcionários
o que foi decidido, né? Qual foi a decisão que foi tomada ali no final, né? Ou seja, que consiga que todos estejam na mesma página. A gente fala sobre isso sempre, né, na empresa. Todo mundo tem que estar na mesma página. A gente tem que saber o que a empresa quer, para onde ela está se guiando, né? E por isso que o planejamento estratégico acaba sendo uma ferramenta importante para as empresas, especialmente quando é feita de forma séria e interdepartamental, né, fazendo convite para que essa sabedoria dos outros departamentos recaia também nesse aprendizado de organização, né, e que todos possam também conhecer as outras áreas e saber o desafio de outras áreas, porque a gente trabalha de uma forma muito departamentalizada, né, aqui, especialmente aqui no Brasil, né? Então, esse é um momento crucial para a empresa, para a troca desses conhecimentos, para a troca dessas sensibilidades em relação ao ambiente externo e interno, e que possa gerar um aprendizado organizacional, que isso tudo vai ficando, né, para o próximo ano. A empresa vai tendo esse acúmulo, e a partir desse acúmulo ela vai conseguindo trabalhar cada vez melhor em tempos de crise, né? Porque ela vai conseguindo avaliar melhor o cenário ao qual ela pertence e consegue também avaliar melhor a capacidade dos seus funcionários, né? A capacidade dos seus recursos internos, dos seus ativos, etc. Então vejam só que esse é um caminho que pode parecer bastante complexo, ele é, mas que quando a gente olha, né, de forma mais fatiada, a gente consegue entender o porquê da necessidade de cada um desses passos que é tão importante, pensando o planejamento estratégico. Bom, com isso eu finalizo a nossa primeira aula. Então nós tivemos 4 blocos de 25 minutos. A aula de hoje é a aula do dia 23/3, seria a primeira aula de 4 aulas que teremos de planejamento estratégico do curso de pós-graduação em Finanças e Controladoria. Eu sempre finalizo dizendo que fico à disposição de vocês para dúvidas e questões e sugestões, e que entrem em contato caso precisem de alguma dessas questões colocadas aí em relação ao conteúdo. Eu espero que a gente possa se encontrar, então, na quarta-feira, online, né? Eu vou deixar o vídeo disponível para vocês e espero que tenham gostado aí da nossa primeira aula. Um abraço a todos, fiquem tranquilos, fiquem em paz e nos vemos na próxima aula, na aula 2, continuando com o conteúdo que está sendo produzido sobre planejamento estratégico nas empresas. Um abraço a todos e até mais.